Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo pra vocês, galera. Dessa vez mais um vlog aqui no canal. Pera aí, deixa eu botar o controle aqui rapidinho. E nesse vídeo aqui, mano, vamos falar sobre jogos de Primeira Guerra e, sei lá, de guerra antiga, na real, né? Primeira, Segunda Guerra, guerra mais antiga com armas antigas versus jogo de guerra moderna, tá? Sempre tem gente que pergunta qual você prefere, qual você acha mais interessante. Eu vou falar aqui mais ou menos minha opinião e como eu acho que a galera enxerga isso, né? Que obviamente cada um tem seu ponto de vista, cada um tem suas ideias. Mas, no geral, eu acho que as mudanças não são tão grandes assim, tá? É mais em visual do que qualquer outra coisa. Mas enfim, eu espero que vocês curtam. O vídeo aí puder fortalecer com um likezão, ajuda por demais. E enfim, vamos iniciar aqui falando primeiramente sobre, sei lá, se a gente pegar qualquer franquia que tenha jogos de guerra moderna, guerra antiga, a gente vai conseguir ter uma comparação mais ou menos ali. Se você pegar jogos que mudaram muito, por exemplo, nas antigas ele era só, sei lá, 2005 ele era guerra antiga, mas hoje é só guerra moderna, aí vai mudar completamente porque é outra engine, é outra tecnologia, né? É outra geração de videogames aí. Enfim, vamos iniciar então falando, sei lá, sobre Battlefield ou COD, dá pra gente falar e ter uma noção melhor, né? Porque, por exemplo, a gente pega o Battlefield 4 versus o Battlefield 1. O Battlefield 1 ele é um jogo mais bonito, obviamente, porque ele veio depois, né? Ele é um Battlefield feito completamente para nova geração, porque o BF4 ele também foi feito para PS3. Então ele teve apesar de o BF4 do PS3 ser bem inferior ao BF4 do PS4, ele tem sim o BF4 PS4 com uma certa limitação, né? E era era uma geração nova, então eles não conseguiram, sei lá, trazer o melhor possível no PS4, mesmo, sei lá, sendo potente o suficiente para eles fazerem melhor do que eles poderiam ter feito. Por exemplo, não tem FOV, não tem como desativar motion blur, não tem como desativar granulação cromática, não tem como desativar desfoque de movimento, então eles fizeram um bagulho bem semelhante ao que eles faziam na outra geração. Por exemplo, no BF1 tem como você desativar várias dessas paradas, né? Mas não é disso que a gente tá falando, é só, sei lá, falando um pouco mais aqui, não só em relação à modernidade ou antiguidade do jogo. Mas enfim, eu acho que dá pra comparar bem esses dois jogos, que são dois jogos que são muito bons, bem aceitos pela sua comunidade, né? Tem gente que não curte moderno, como eu disse, tem gente que não curte antigo, como eu disse, e aí um não curte o outro, né? Tem gente que não curte um ou não curte o outro justamente por isso. Mas é o seguinte, rapaziada, no ponto geral, o que eu enxergo que é a principal diferença que muitos jogos trazem em guerra antiga e em guerra moderna? Uma das principais coisas é o filtro, cara. O filtro, geralmente, quando é guerra moderna, é um filtro mais limpo, mais colorido, menos cinzento. Já guerra antiga são jogos mais cinzentos, com um filtro meio amarelado, às vezes meio cinzento ali, mas bem apagado, sem muita coloração, com exceção, sei lá, do BF5. O BF5 é um jogo de Segunda Guerra que tem filtro de jogo moderno. Então ele é ainda mais moderno, tá ligado? Tipo, o filtro dele é mais colorido e mais saturado ali do que o do BF4, por exemplo, o que tira um pouco ali a visão de Segunda Guerra do jogo. Mas a principal coisa, ao meu ponto de vista, é o quê? É o cenário, cara. É o cenário, porque em guerras antigas, cara, a gente tem cenários que possivelmente têm existido na guerra. Tem cenários baseados em guerras que realmente aconteceu. Já em jogos modernos, não é assim, basicamente. Às vezes tem cenários reais ali, tipo o Zavod do BF4 é um cenário real, né? Inspirado num lugar real ali. Mas eu não sei se realmente existiu uma guerra ali, se existiu algum evento de guerra ali. Eu não tenho ideia. Mas se você pegar ali e, analisar, você vê que o BF4 é um jogo modernizado, você vê que sei lá, deixa eu pegar um mapa aqui de um BF mais antigo, o mapa Amiens ali. É um mapa todo destruído por conta das guerras, né? Então, tipo, você vê prédio detonado, as paradas detonadas, que é algo que remete bastante a essas guerras antigas. Quando você pega um jogo mais novo, um jogo de um BF4, você vê cenários urbanos ali, que pessoas moravam ali e tipo, acabou de começar. Então, você não vê um cenário todo destruído. É difícil você ver um mapa assim, um jogo mais moderno. Tem, mas não é tanto assim como em jogos de guerra antiga. Mas antes de a gente continuar aqui falando, deixa eu primeiramente falar que hoje em dia você tem que falar, senão você sabe como é, galera, né? Mas enfim, tudo que eu vou falar aqui é minha opinião e o meu ponto de vista. Você pode concordar, discordar, mas
Enfim, você precisa respeitar a minha opinião. Você pode argumentar aí, falar que você curte os dois. No meu caso, eu curto os dois, então é por isso que eu consigo fazer essa diferenciação que eu vou fazer aqui no dia de hoje. Mas tem gente que só curte um e não tem problema nenhum. Mas comenta aí com certa educação e respeitando não só a minha opinião, mas a do resto das pessoas aí também, né? Hoje em dia você precisa falar isso porque tem gente que não entende não, mano. Você fala a sua opinião é diferente, você tá errado e acabou. Mas enfim, cenários de guerra antiga, cara, na minha opinião, eles têm mais estilo de guerra. Porque eu entro em um jogo tipo Battlefield 1 ou Battlefield 5, eles parecem mais um jogo de guerra pra mim. Se eu entro em um jogo moderno, cara, ele parece um jogo de tiro com elementos de guerra. Como assim? Eu, pelo menos, eu sinto a imersão de um jogo de guerra antigo ser maior. Por que que eu sinto isso? Provavelmente por conta de já ter acontecido coisa semelhante, então eu consigo remeter ali a, sei lá, aquele evento, usando aquele tipo de arma, usando aquele tipo de coisa, entende? Já jogos de guerra moderna, igual eu falei, eu enxergo mais como uma operação ali, uma operação menor. Porque um jogo de guerra, uma guerra atual seria completamente diferente disso que a gente vê nos jogos. Não teria helicóptero voando, atirando nos outros, seria uma parada muito mais bruta, mano. Vocês estão ligados que as guerras antigas, inclusive, era bruta pra cacete, mano. A batalha dos Montes de Verdun lá da Primeira Guerra teve mais de 700 mil baixas, mano. Então, você tem uma noção, velho. Então não seria um helicóptero matando 10 pessoas ali e pronto, acabou a guerra. Seria uma parada muito maior e muito menos infantaria, muito menos helicóptero, muito menos esse tipo de coisa e muito mais um poder letal destrutivo ali bizarro. Mas eu não entendo merda nenhuma de guerra, eu tô falando o que eu acho aqui mesmo. Mas em questão de imersão e cenário, eu acho que o que te traz mais ao realismo mesmo é a questão das guerras antigas. Eu venho sentindo isso na pele, tá ligado? Jogando aí vários jogos aí. E desde algum tempo atrás, tipo, eu jogo Battlefield 1, jogo Battlefield 4, Battlefield 5, joguei o Battlefield 2042. Em relação ao COD, joguei o COD MW, joguei o COD Vanguard. E a principal coisa que eu vejo em relação a mapas e imersão desses jogos, assim, baseado em guerra antiga ou guerra moderna, a imersão que eu sinto em guerra antiga é um pouco maior. Então, esse é uma das coisas, o cenário é uma das coisas que me remete mais à guerra antiga. Eu acho que é mais, acho que o feeling de estar ali é mais legal ao meu ponto de vista. Outra coisa, talvez a principal coisa que muita gente faz preferir um ou outro é as armas. Porém, cara, eu vou simplesmente falar minha opinião aqui nas armas. As armas nos jogos, elas são simplesmente skins. Obviamente você vai ter você vai enxergar ali a arma, você vai ter o feeling de jogar com certa arma que você tá enxergando. Beleza, mas se você pega ali, mano, vamos supor aqui, vamos pegar uma arma semelhante. Se você pega uma PPSH, que é uma arma de Segunda Guerra, e troca a skin dela por uma Vector, mano, vai ter muita gente que não vai perceber, entendeu? Essa é apenas visual. O feeling da arma, às vezes, é igualzinho em determinados jogos. A sensação de estar com a arma ali é mais visual do que feeling, porque o feeling eles conseguem trazer o feeling basicamente o mesmo, independente de idade, né? Porque a tecnologia atual, os caras fazem, por exemplo, pegar a mesma arma lá, pegar a Vector, fazer uma Vector na mesma engine, fazer uma Vector e fazer uma PPSH com o mesmo feeling. Obviamente que vai ter diferente Iron Sight, vai ter esse tipo de coisa, e isso influencia sim, de certa forma, no feeling. Mas se você pegar e mudar só o visual de uma ou de outra, vai ser basicamente a mesma coisa ali e as pessoas nem vão perceber direito. Vão falar, pô, as armas são semelhantes, mas na real é a mesma arma, só tá mudando o visual, tá ligado? Se o cara fizer isso aí certinho, tenho certeza que muita gente tenho certeza que vai ter gente que ainda não vai jogar com a PPSH por ser antiga, visual antigo. Isso é completamente entendível, mas ao meu ponto de vista não tem tanta diferença assim, a não ser o próprio visual. Porque se você fala, pô, não jogo jogo de guerra antiga porque tem muita arma semiautomática. Realmente tem bastante arma semiautomática. E na vida real foi muito mais usado também arma semiautomática. Mas, pô, BF1 tem várias armas automáticas, inclusive. BF5 também. Então, nos jogos eles conseguem trazer, de certa forma, inclusive o feeling de algumas armas antigas, assim, tipo, você pegar ali a M1918 do BF1, que é extremamente rápida, extremamente bruta. Você consegue comparar ela com certa arma mais atual, a própria Vector que eu disse. Você consegue comparar ela ali, entende? São armas que são extremamente rápidas, um pouco mais difícil de controlar. A coisa principal que vai mudar mesmo
é o visual da arma. Agora, uma das coisas que eu acho que muda mais é, por exemplo, dispositivos. Você pega no caso do Battlefield ali, Battlefield tem C4, tem bazuca. Se você pega a bazuca de certos jogos ali, do BF1, é uma bazuca muito antiga, então você precisa deitar no chão para utilizar a bazuca porque você não consegue mirar. Você não tem uma bazuca que você pega assim e a RPG, né? A clássica RPG não tem. Então é uma bazuca que realmente é meio meh, mas os caras deixaram de certa forma no jogo usável e forte para valer a pena, né? Você botar ela ali, ela é extremamente poderosa. Mas aí realmente muda a gameplay do jogo, né? E não só o visual. Eu também acho que em jogos de guerra moderna é mais fácil e mais simples de eles conseguirem criar coisas novas. Por exemplo, um jogo de guerra moderna, não necessariamente aquela guerra aconteceu, não necessariamente aquela guerra vai um dia acontecer um mínimo semelhante possível. Eles conseguem inventar coisas mais simplesmente, inventar um cenário mais simplesmente, ou até uma arma, né? Tem jogos de guerra moderna que tem armas diferentes e tal, e a galera que curte guerra moderna não busca tanto por fidelidade ao ato que aconteceu, né? A história do bagulho, como aconteceu isso e aquilo, porque é igual eu falei, não necessariamente aconteceu. Mas no fim de tudo, basicamente, como eu falei, eu curto jogos de ambos os estilos, de guerra moderna e guerra antiga. Ultimamente eu venho curtindo um pouco mais guerra antiga, tá ligado? Os últimos jogos que eu venho jogando, eu andei, sei lá, me divertindo mais com jogos de guerra antiga. Mas é igual eu falei, é basicamente feeling, opinião. Eu acho que essa galera que não curte jogo de guerra antiga e às vezes nunca jogou, podia dar uma chance, tá ligado? E a galera que não curte jogos de guerra moderna podia dar uma chance também. O intuito aqui era basicamente falar a minha opinião mesmo, falar o que eu penso sobre ambos os jogos. Eu curto ambos os estilos, né? Mais uma vez deixando aí, porque sabe como a galera é, né? Mas enfim, minha intenção não é mudar a opinião de ninguém, é apenas falar a minha aí, beleza? Comenta aí o que você achou do vídeo, comenta aí o que você acha em relação a um a outro. Também tem a parada, né, que eu esqueci aqui de falar de acessórios de armas. Tem jogos que pegam ali, por exemplo, o último Code Vanguard, botou um monte de acessório que não existia. Ali dá uma modernizada numa parada que não era moderna. Muita gente reclama, mas deu uma sobrevida ao jogo, porque o bagulho tem acessórios, tem como você modificar. Muita gente não curte o jogo antigo justamente por isso. Você não pode botar mira em arma, porque não tinha basicamente mira. Não pode botar diferentes carregadores, isso e aquilo, porque era bem limitado, né, na época. Hoje em dia você tem bem mais modelagem aí nas armas e tudo mais. E desse lado eu também concordo que quando você tem mais opções de mudar ali seu estilo de gameplay, sua arma é um pouco mais interessante, né? O BF1, por outro lado, não tem isso. Já o BF5 eles conseguiram fazer de uma forma um pouco mais interessante. Mas ainda assim teve gente que falou que reclamou, né? Como sempre. E a galera que não curte algumas coisas do jogo. E aí falaram de certas miras que tem no jogo, que não existiam na época, e coisas do tipo. Mas enfim, rapaziada, já me alonguei demais aqui. Era basicamente isso que eu queria falar, porque tem gente que me pergunta aí. Beleza? Até o próximo vídeo, até mais. Fui!